Oi pessoal, welcome back to my channel. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre o Work and Travel, que foi o intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos no ano passado, né, temporada de 2025-2026. Conversei um pouquinho com vocês no meu Instagram, posto alguns vlogs do meu intercâmbio também, surgem muitas dúvidas, então eu vou contar aqui pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra fazer esse intercâmbio. Já peço desculpas de antemão, porque eu moro no interior, então muitos pássaros cantando, às vezes um cachorro vai latir. Eu tô há muito tempo tentando gravar, vamos ver se eu consigo agora. Esse vídeo é pra você que não sabe nada sobre o intercâmbio, que caiu aqui de paraquedas e quer entender um pouquinho mais, ou pra você que tá no processo do intercâmbio, aqui nessa fase mês de maio, junho, quer saber como escolher um empregador, ou até mesmo como fechar com alguma agência pro próximo ano, questão de visto, eu vou te ajudar. Então vamos lá, eu tô com a minha colinha aqui no meu computador. O que é o programa de Work and Travel? Ele é um programa de intercâmbio cultural para universitários. E ele permite você trabalhar legalmente nos Estados Unidos durante as suas férias escolares, que é geralmente ali de novembro a março, dezembro a fevereiro, varia bastante. Ele tem duração mais ou menos de 4 meses, então seriam 3 meses trabalhados e mais um mês que a gente chama de Grace Period, que é o período que eles permitem que você fique nos Estados Unidos para você poder passear ou fazer o que quiser, só que na teoria você não pode trabalhar nesse período. Então, como é um programa no inverno, a gente consegue encontrar vagas mais sazonais. Então, seja de estação de esqui, resort, hotéis, enfim, tem de tudo. E quais são os requisitos para fazer esse intercâmbio? Eu vou deixar eles listados aqui também, mas basicamente você precisa ser universitário, então estar matriculado numa universidade atualmente, ter um inglês intermediário e ter idade ali entre 18 e 29 anos. Isso varia muito de agência para agência, então algumas exigem que você faça faculdade presencial, outras permitem o EAD, se eu não me engano. Então, você precisa ver. Algumas também exigem que você esteja a partir do segundo semestre de faculdade, tá? Então, se você planeja fazer Work and Travel, já se matricula aí pra já começar, pra você poder ter essa oportunidade. Sei que é um momento de muita ansiedade, principalmente agora, maio, junho, que vocês já estão se candidatando para as vagas, já tem retorno, questão sobre vistos, qual que é a melhor vaga para escolher, como escolher. Esse vídeo vai ser muito completo, então eu vou ir desde os princípios, né? Como escolher que tipo de intercâmbio que você vai fazer, né? Por que eu escolhi fazer Work and Travel dentre tantos intercâmbios que existem? Eu queria um intercâmbio de curta duração. Eu não queria fazer um intercâmbio de au pair, por exemplo, para ficar 1, 2 anos. Eu queria um intercâmbio mais curto. E eu também queria ter a possibilidade de trabalhar. Então, eu não queria só ir para os Estados Unidos, ficar 2 semanas, um mês estudando. Eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar lá e de poder ficar mais tempo, porque também 2 semanas eu acho muito curto. Procurando ali foi quando eu encontrei Work and Travel. E na minha humilde opinião, Work and Travel é o simplesmente o mais de todos os intercâmbios existentes, tá? Há quem discorde de mim. E como é que você vai escolher a sua agência? Esse foi um ponto pra mim também no começo. Eu lembro que eu tinha decidido que eu ia escolher pelo valor, então a que cobrasse menos eu ia ir. Mas eu vi também que não dava pra ser muito assim. Então, por exemplo, a Intercultural, ela tem uma lista que depende do momento que você fecha, você fica mais atrás na lista, ou se você é reprovado por um empregador, você cai na lista também. Então tem como se fosse uma lista de espera para poder se aplicar para as vagas, e eu não gostei desse método. Eu decidi fechar com a Travelmate, que foi a agência que eu fiz o meu intercâmbio. Eu tenho o link de indicação, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, da minha consultora, porque ela é a mais perfeita, que é a Ana. Ela aqui da Travelmate de Araras. Por que eu escolhi a Travelmate no fim das contas? Eu achei que a oferta de empregadores deles eram muito acima das outras, né? Tinham empregadores no Colorado, que era um estado que eu tinha muito interesse. O método de pagamento deles também me interessou bastante, então eu poderia parcelar em 10, 11 vezes, que foi o valor que eu parcelei, depois de dar um valor de entrada, então foi bem ok pra mim. E a Ana tava 100% do tempo disponível pra mim, sempre me respondendo, isso me passou muita segurança, versus o meu contato com outras agências, né, que eu tinha uma certa dificuldade de falar com o consultor e tudo mais, então por isso que eu decidi fechar com a Travelmate. Agora vamos pra escolha do empregador, como escolher o seu empregador. Eu acho que também vale a pena você montar uma lista de requisitos que você gostaria, né, prós e contras de cada empregador, ou até mesmo de cada estado. Você quer escolher por benefício, por salário, você quer escolher por estado. Por exemplo, coloca como objetivo ir pro Havaí, então só vai pegar empregadores do Havaí. Ou não, quero ir pra Califórnia, quero ir pra Nova York, então só vai procurar por esse tipo de empregador. Eu já estava mais aberta a estados, por exemplo, mas eu estava muito fechada à questão de salário, então eu não ia aceitar nada
menor que $15. Esse era o meu teto, assim. E outra coisa que eu tava procurando também era ter housing oferecido pelo empregador. Então, se o empregador já não oferecesse housing, eu não iria com ele. Porque eu não queria ter esse problema de ter que ficar me virando e procurando housing por fora. Outros pontos que você pode procurar. Eu quero um empregador que ofereça ski pass, que ofereça rentals de graça, que tenha tips. Então, acho que varia muito. Eu acho que é bom você colocar todos o que você gostaria, né, de achar, de encontrar no empregador, ou qual estado você gostaria de trabalhar, que eu acho que isso vai influenciar muito. Isso influencia muito também na escolha da agência, que foi o que eu falei anteriormente, que foi um pouco do que me atraiu mais na Travelmate, porque tinham empregadores mais atrativos, na minha opinião, pegando a lista de empregadores ofertadas nos anos anteriores. Como eu planejei esse intercâmbio por muito tempo, eu já tinha a lista de empregadores dos últimos anos da Travelmate, e eu também já tinha definido alguns que eu tinha interesse caso surgissem novamente. Eu posso até colocar aqui alguns prints que eu tinha de empregadores que eu possuía muito interesse. E um dos primeiros empregadores que apareceram quando iniciou-se, né, a temporada de 2025, 2026 foi o Arnar, que era um dos empregadores que estavam na minha lista. E eu logo me apliquei. Porque, né, você também precisa ter essa decisão de eu vou esperar o empregador perfeito aparecer, que pode ser que ele não apareça, e pode ser que ele apareça e você não passe pra vaga, enfim, por X motivos, ou se candidatar para um que já está ali, já apareceu, você já sabe o que ele oferta, e já é mais garantido. Caso você não passe, você também tenha, né, o ano inteiro para poder se aplicar para outros. E foi isso que eu fiz, eu tentei a sorte, me apliquei pro Arnar, que, na minha opinião, é um dos melhores empregadores da Travelmate. Eu falo por questão de salário e benefícios, tá? A gente tem ali o salário na média de 17 a $20 por hora. Temos o Ski Pass, rentals de graça também. A gente tem o bônus da temporada, então quem se destacou pode ganhar até $800. Então achei que os benefícios são muito coerentes, né? O housing é oferecido pelo empregador, mas tem um asterisco que eu vou falar aqui depois. Mas se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu diria para procurarem empregos na parte de alimentos, food and beverage, que dão tips, porque isso muda muito. Isso muda, tipo assim, muito. Então, qual eram os requisitos para o meu empregador? Porque isso também existe, tá? O nosso inglês tinha que ser um inglês avançado, então a nota mínima deles era 9,5. Eles que determinam essa nota. Então, a gente tem que gravar um vídeo de apresentação por sponsor, e é o sponsor que vai olhar e dizer se você tem esse inglês ou não. Não é muito da gente, não tem a ver com a agência, e que eu saiba, não tem a ver com o empregador também. Então, eles tinham 10 vagas para todas as cidades que eles oferecem, e de todos os inscritos, 20 pessoas passaram para a fase de entrevistas, que foi presencial aqui no Brasil. Então, eles vieram lá dos Estados Unidos para fazer uma seletiva presencial aqui fechada. Não foi feira, tá? Não foi numa feira de empregadores, foi uma coisa só deles mesmo. E foram quase 5 horas de dinâmicas, de entrevista, né? Eles tiveram uma apresentação da empresa, a gente fez muitas dinâmicas em grupo, resolução de case, apresentações individuais, tivemos a parte de entrevista também, embora nem todos que foram para lá tenham passado para fase de entrevista, então durante o processo eles foram mandando algumas pessoas embora. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a minha entrevista, porque eu acho que vai estender muito o vídeo, mas tenham ciência de que isso pode acontecer, de que eles se chamem para uma entrevista presencial, até mesmo empregadores que só vão em feiras de empregadores. Se vocês quiserem saber um pouco mais, comenta aqui ou me chama no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição também, que eu explico detalhe por detalhe de como foi a minha dinâmica em entrevista. Esse que eu recebi, né, a devolutiva que eu tinha passado, não foi pra vaga, nem pro lugar que eu tinha escolhido. Eu tinha escolhido Sales em Vail, mas eu passei pra Rentals em Beaver Creek, e eu acho que isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu acho não, eu tenho certeza que isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Os trabalhadores de Beaver Creek, eles são uma família, né? O meu gerente foi incrível, ele cozinhava cookies pra gente, tipo, toda semana. E foi o que eu mais ouvi falar bem, assim, sabe? Dentre todos os outros managers. Eu creio que ter ficado nessa casa com todas as pessoas e amigos que eu fiz foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E no final das contas, eu não trabalhei como rental, né? No meu contrato estava rentals, mas de fato eu trabalhei como sales na loja de rentals. Então fica aí também que pode variar bastante, tá? Você tem que ter bastante flexibilidade para fazer work and travel. Você precisa ser uma pessoa que se adapta bem, ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, ser uma pessoa flexível. Sobre o housing, o meu empregador oferecia housing somente para pessoas de sales e para pessoas de rentals não era garantido.
Então, quando eu recebi a informação de que eu ia pra Rentals, eu surtei. Imediatamente surtei. Eu quis recusar, porque eu falei, eu não vou ficar procurando housing no Colorado, porque é uma das coisas mais difíceis que já ouvi dizer no mundo dos intercâmbios. E lá em meados de agosto eu recebi a notícia de que sim, teria housing para as pessoas que passaram para rentals, tá? Então, é basicamente assim, eles têm um housing que eles usam para temporada de inverno, mas que aparentemente eles devolvem na temporada de verão. E eles tentam pegar novamente na temporada de inverno, porém não é garantido. Então, por isso que eles não garantem housing pro pessoal de rentals. Mas sendo bem sincera, todas as outras seasons, todo mundo teve housing em rentals. Inclusive nessa que eu fui. Então, assim, não se assustem, mas também não contem com o ovo, né, lá na galinha. Vou colocar algumas fotos aqui de como foi meu intercâmbio pra vocês verem. Então, um resumo, meu empregador R&R Sports, eu trabalhei como sales em Beaver Creek, mas fui contratada como rentals. Beaver Creek fica no Colorado, é uma vila, assim, de esqui, bem famosa, bem próxima ali de Vail, de Aspen, que inclusive foram lugares que eu consegui visitar bastante. Algumas dúvidas que surgiram sobre meu housing, né? Vamos lá, quanto que eu pagava de housing morando em Vail, no Colorado? Eu pagava $600 de housing, e quando eu cheguei eu tive que dar $400 de depósito, que é devolvido integralmente no final da temporada. E não tinha gasto com outras contas, né? Então é $600 do housing, já tá incluso água, gás, energia, internet, tá tudo incluso lá. Bom, entrando aqui pra falar um pouquinho sobre vistos agora, antes de falar da parte que mais interessa pra vocês, que é a parte financeira, né? Mas falando um pouco sobre vistos, eu tenho relato de vistos nos grupos do WhatsApp. Posso colocar aqui na descrição também. A minha entrevista foi bem demorada. Em comparação com as outras pessoas, né, que eu tava ouvindo ali dos outros intercambistas, foi uma entrevista que ele me fez mais perguntas de fato, mas eu tava muito preparada ali no que eu ia falar. Eu tinha o inglês bem na ponta da língua, eu acho que isso é muito importante. Tenta não mentir, não gaguejar, porque eles têm a sua vida inteira ali, eles vão saber, tá? Então esteja muito bem preparado. Tente não demonstrar muito nervosismo, apesar de que eu estava quase desmaiando, tá bom? Bom, agora vamos falar da parte financeira, né? Quanto que eu paguei pra ir pro intercâmbio. Tem algumas modalidades, então o Premium, que foi a que eu fechei, é onde a agência oferta todos os empregadores pra você e você pode escolher. Lembrando que não é garantido, você tem que fazer uma entrevista. Caso você não passe, você pode aplicar para outros empregadores. Tem também a modalidade de independente, então é quando você fecha com a agência, mas você já tem uma job offer de algum empregador por algum motivo. Então, seja porque você procurou por fora, seja porque você tá voltando de algum empregador que você já conhece, enfim. E tem a modalidade returnee, ou return, alguma coisa assim, que é quando você volta exatamente pro mesmo empregador que você foi. Então, tem ali algumas diferenças. Eu acredito que de escalas de preço, o premium é o mais caro, depois vem o returnee e depois o independente. Então, eu escolhi a modalidade premium da Travelmate. Fechei em novembro de 2024 meu intercâmbio. E eu paguei $2.650. Que na época o dólar estava a R$ 6, tá bom? Se eu não me engano, meu intercâmbio saiu ali por volta dos R$ 16.000. Eu dei uma entrada de 5 mil e parcelei 11 vezes de R$ 1.000. Foi essa modalidade que eu fiz, pra mim ficou muito bom. Na época eu era estagiária, então eu não tinha muita grana também pra pagar. Fui fazendo ali meus bicos e tal pra conseguir pagar todas as parcelas e glória a Deus, a minha última parcela foi em outubro ou até mesmo novembro de 2025, que foi quando eu fui de fato pro intercâmbio. Tive, claro, alguns gastos fora do que isso, então gasto de visto, que se não me engano era $185, mais $32 da SEVES, que não estava incluso na taxa da agência. Algumas estão, então também vale a pena ver isso. E taxa de reciprocidade, que acho que girou ali em torno de $130, $120, alguma coisa assim. Vou deixar bem certinho aqui na tela pra vocês saberem os valores exatos. Tive muitos gastos com roupa de frio, eu nunca tinha ido pra lugares com a temperatura tão baixa. Então comprei jaqueta, comprei térmicas, e eu sou muito friorenta, eu sou daqui do interior de São Paulo, então faz muito calor aqui. Então eu fiz questão de comprar roupas de qualidade, eu comprei minhas térmicas na Decathlon, e tem uma mais barata, tem uma mais cara, eu comprei a mais cara. Serviu muito bem, gente. Já ouvi dizer que a mais barata deixa um pouquinho a desejar, mas enfim, não é nada tão discrepante também. Então, comprei térmicas, eu comprei cachecol, comprei luva, meia. Aí tive que comprar
sacos a vácuo pra mala. Se você não tiver mala, você vai ter que comprar mala também. Se você não tiver passaporte, você vai ter que emitir o passaporte também. Então, vale a pena você colocar na ponta do lápis todos os gastos que você vai ter. Chegando nos Estados Unidos, eu também comprei jaquetas térmicas e impermeáveis. Então, acho que, né, eu comprei roupas de esqui pra poder esquiar. Claro que eu comprei em thrift shop, que é muito mais barato, né? São roupas usadas. É basicamente um grande brechózão dos Estados Unidos. Dá pra você ir em lojas de departamento também, como a Ross, a Marshalls, a Target, enfim, que você vai encontrar roupas um pouco mais baratas. E vale a pena você pensar se você quer comprar aqui ou lá, tá? Eu acho que coisas mais simples que você provavelmente vai precisar pra quando você chegar, como um conjunto térmico, uma luva, meia, eu acho que vale a pena você comprar aqui. Agora, fleece, jaquetona grande assim, compra lá. Compra lá. As pessoas perguntam, né? Ah, você acha que ainda vale a pena fazer esse intercâmbio? Porque lá em 2021, 2022, as pessoas pagavam, tipo, 10 mil reais pra fazer esse intercâmbio. Era muito mais em conta. Eu não sei porquê, não sei o que aconteceu que aumentou tanto assim de um ano pro outro. Mas a minha resposta, basicamente, é que sim, vale a pena fazer. Principalmente se você tiver disciplina e vontade de trabalhar. Se você estiver indo com outro viés, eu tô indo pra esquiar, eu tô indo pra fazer amigos, eu tô indo pra viajar. Então o dinheiro já não é essa parte principal. Você nem tem que pensar se vale a pena ou não, né? O seu foco é outro. Se seu foco é ir pra ganhar dinheiro, sim, eu acho que vale a pena. Desde que você se dedique a isso, que você trabalhe. Então, minhas dicas finais são: esteja preparado para adversidades, tá? Nem tudo vai acontecer exatamente do jeito que vocês desejam que aconteça. Então, pode ter alguma coisa que te desestabilize. No meu caso, foi a parte do corte de horas, eu não estava esperando aquilo. Mas esteja preparado e tenha plano B, C, D, né? Eu já tinha ali o meu second job, era um trabalho que eu ia nos meus dias de folga, a gente tem que dar o nosso melhor. Estar preparado para isso e ter planos diferentes. Então, esteja preparado para ter um segundo trabalho, esteja preparado para um corte de horas, esteja preparado para não se dar bem com as pessoas que moram com você, esteja preparado para não gostar do lugar que você trabalha, esteja preparado. Esse é um intercâmbio que exige muita adaptabilidade, você vai se transformar, você vai se tornar uma pessoa muito independente, um solucionador de problemas. Sério. Tente trazer dessa experiência com você o melhor que você puder. Então, quando eu falo do meu intercâmbio, eu não falo, nossa, eu tive que ter 3 trabalhos porque me cortaram minhas horas. Então, nossa, eu fiquei super, super triste, super chateada, porque eu não tinha trabalho, porque, enfim, poderia ter um retorno maior do que o que eu tive se não tivessem cortado minhas horas. Não. Eu só falo o quanto foi incrível trabalhar lá, o quanto o Colorado é maravilhoso, o quanto os meus roommates eram sensacionais, que eu amo todos eles de paixão, que viraram pessoas assim que eu vou levar pra minha vida toda. O quanto a experiência foi tão enriquecedora, o quanto meu inglês melhorou, tipo, 70%. Outro conselho que eu posso dar pra vocês é: feche um intercâmbio o quanto antes. Então, por exemplo, eu fechei em 2024 para vir na season de 2025 e 2026. Então, se você quer ir esse ano e a gente já tá em maio, eu sinto te informar, mas muito provavelmente você vai ter que ficar numa lista de espera, esperando alguém desistir, que as vagas acabam muito, muito, muito cedo, né? Então, quanto mais rápido você puder fechar o intercâmbio, melhor, tá? Então se planeje com antecedência. Algumas dicas adicionais, então questão de chip, cartão de crédito, etc. Eu converti dólar pela Nomad e também pelo Inter, que eu tenho uma conta global no Inter, é facinho de fazer pelo aplicativo mesmo. Eu acho que vale mais a pena do que a Nomad, Wise, enfim, foi a cotação que mais me interessou pelo que eu vi. Então, por isso que eu converti com eles. Mas em determinado momento, antes do meu primeiro paycheck, acabou meu dinheiro. Então, eu comecei a pagar as coisas no crédito da Nubank mesmo. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque, por exemplo, a minha primeira compra no mercado foi no crédito. E foi, tipo, $230. Minha primeira compra no mercado. No fim, a minha fatura ficou uma fatura deste tamanho. E eu tive que usar todo o meu salário de lá pra converter em real e pagar. Então, eu recomendo que vocês levem um pouco mais de pocket money. Eu levei em torno de $700, então foram 400 pra dar de calção, né, do depósito. E me sobrou 300. Muito pouco, tá? Principalmente se você chega em época de Black Friday, que foi o meu caso. E se você quer comprar casacos, enfim, outras coisas. Sobre chip, eu assinei um plano de 3 meses da Mint, ou Mint, eu não sei como é que fala. Mas eu peguei ele na Black Friday também. Então, foi em torno de $45
para 3 meses, então foi $15 por mês. E funcionou super bem no Colorado, nunca tive problema com o chip. Fui pra Chicago, inclusive, usando esse plano e funcionou super bem em todos os lugares, nunca tive problema, muito bom. Então esperem até Black Friday para vocês conseguirem assinar alguma coisa boa nesse sentido também. Depois dos 3 meses eu precisei assinar um outro chip, né, que foi quando eu assinei o da Visible. Eu paguei em torno de $25 ou $29 por um mês, só pra vocês terem uma ideia da diferença. Mas eu fiz o meu Grace Period, né, como eu falei, eu viajei pra alguns lugares, então eu precisava ter um chip bom pra poder continuar usando. Questão de passagens, gente, eu fechei todas as minhas passagens de ida, de volta, com o Taércio. Ele é um consultor de uma agência de viagem, se eu não me engano. Eu posso deixar o WhatsApp dele aqui na descrição, mas ele tá em todos os grupos de Work and Travel, vocês podem encontrar ele com muita facilidade, eu acho que vale muito a pena. Eu fui com a United, que não tenho do que reclamar, e eu voltei com a Latam. Também não tenho muito do que reclamar, mas pra mim a United foi melhor. O que mais, gente, que eu posso dar de dica pra vocês? Eu, se fosse vocês, também pesquisava o máximo que eu posso. Então, entrem em todos os grupos de WhatsApp possíveis que vocês puderem. Entrem em grupos de Facebook, estejam engajados com as pessoas, porque ter contatos, ter networking vai aumentar a sua chance de conhecer mais pessoas. Se tiver algum problema, você tem com quem conversar. Se você precisar achar um apartamento, algum lugar pra morar, você já tá em grupos que tem outras pessoas que possivelmente estão procurando também. Então, é mais fácil de você juntar uma galera pra dividir ali as despesas, tá? Então, é muito, muito legal. Tem muita gente que pergunta também, já que é um intercâmbio pra pessoas que estão matriculadas em uma universidade, e na teoria a gente só poderia fazer esse intercâmbio nas nossas férias, como é possível ficar de novembro até março ou de dezembro até março? Eu acho que isso depende muito. Muitas faculdades têm essa disponibilidade, né? Essas férias mais prolongadas. Mas se a sua não tem, eu acho que o que pode te ajudar é não conter as datas exatas na sua declaração de férias, se caso te peçam. Tem algumas agências que não pedem, tem sponsors que não pedem, mas podem te pedir. Então fica ligado, porque eles são bem rígidos com questão de documentos. Então a sua declaração de matrícula tem que estar assinada, carimbada. Muitas vezes precisa ter um QR Code para que eles consigam autenticar que aquilo é verdadeiro. Alguns lugares eles podem sim pedir algum documento que comprove seu período de férias, ou que comprove que isso não vai impactar nas suas aulas, no seu desempenho acadêmico. Ou muitas vezes, né, o que as pessoas também fazem é voltar antes. Então, escolher empregadores que têm ali a data de término mais cedo, né? Então, se eu posso ir até fevereiro, eu vou procurar um empregador que aceite que eu vá embora nessa data. O que não é muito comum, tá? Muitos deles preferem que você fique até ali meio de março, final de março. Então, acho que varia muito da flexibilidade da sua faculdade, do tipo de documento que eles te ofertam também, ou até mesmo da agência, do sponsor, de serem muito rígidos com isso, de pedirem mais documentos do que o necessário. Não mais documentos do que o necessário, mas tem alguns que não pedem. Então, acho que varia muito, tá? Meu sponsor foi o Spirit e eu achei um sponsor sensacional. Apesar deles te deixarem um pouco a ver navios, assim, sabe? Eu vi que foram melhores do que outros sponsors de outros amigos meus. Então, quando aconteceu essa questão de corte de horas, eu fiquei sabendo pelo sponsor, detalhe, eu não fiquei sabendo pelo empregador. E eles logo me deram a opção de trocar de empregador, de ir para outro estado. Eles me deram essa possibilidade, eu achei que foi muito, muito legal da parte deles. Porque, né, o mínimo de horas que o empregador pode te dar são 32, e já que eles estavam oferecendo menos do que isso, o sponsor me deu a possibilidade de trocar de empregador. Que não foi o caso, eu recusei, né, eu já tinha um second job, um terceiro. Lá tava muito bom pra mim a questão de benefícios, né, então o ski pass, o rentals, então eu escolhi ficar. Precisei fazer também check-ins mensais nesse meu sponsor. Então, eu sempre tinha que estar mandando as atividades culturais que eu fazia, o que eu tava achando do intercâmbio, relatórios sobre o empregador. Eles também cobriram o meu Grace Period, né, o período que a gente não tá trabalhando, mas a gente ainda tá nos Estados Unidos. Questão de seguro-saúde. Então, eu gostei muito também disso. Mas lembrando que não é a gente que escolhe o sponsor. Muitas vezes é a própria agência ou o empregador, então não temos muito o que fazer a respeito disso. Talvez você até consiga trocar de sponsor, eu não sei se for necessário, né? Outra dúvida que pode surgir é: mas eu tô matriculada, mas eu tô me formando. Como que acontece? Esse era o meu caso, né? Eu tava matriculada, mas eu ia me formar em dezembro. Eu acho que a única coisa que importa é que você chegue nos Estados Unidos ainda matriculada. Foi o que aconteceu. Eu me formei, acho que dia 20 de dezembro, que consta no meu diploma, mas eu entrei nos Estados Unidos dia 27 de novembro. Então, acho que é isso que vale mais. Você tem uma declaração de matrícula enquanto você está prestando todo o processo para tirar o visto, é necessário essa declaração.
Eu não lembro se me pediram, mas é muito bom você ter. A sua agência vai te pedir pelo menos 2 vezes, né? Uma no começo do ano, outra no final do ano, pra garantir que você ainda tá matriculado. Então, acho que o mais importante é que você esteja matriculado até o momento que você entra nos Estados Unidos, tá bom? Acho que é isso, gente. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Provavelmente eu esqueci. Mas se vocês têm mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu fiz esse vídeo totalmente sem roteiro, totalmente livre, porque eu queria que fosse mais uma conversa mesmo de amiga pra amiga, de amiga pra amigo, e que fosse mais espontânea, que eu conseguisse passar um pouquinho pra vocês da minha experiência lá. Me sigam no meu Instagram também, eu tenho um Instagram diretamente voltado pra essa parte de intercâmbio. E se você não me conhece ainda, dá uma olhadinha aqui no canal que eu tenho vários vlogs do meu intercâmbio, então acho que você vai gostar. Então é isso, um beijo e até a próxima!